Ministério Público Federal faz 2 novas denúncias contra ex-presidente Michel Temer por desvios na eletronuclear. Presidente do Supremo defende simplificação da legislação e melhor funcionamento das instituições para redução de ações judiciais na Corte. Por que uma questão de frete vai parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo é que tem que decidir se o valor vai ser esse ou aquele, ou como, se ele está correto, se não está correto? Isso é um fracasso das instituições brasileiras. Em nova manifestação enviada ao Supremo, a Advocacia Geral da União defende prisão após condenação em segunda instância. Médica brasileira formada em país que não atende a critérios do Mais Médicos consegue na Justiça direito a participar do programa. E cobrança de dívida no local de trabalho pode gerar direito à indenização. Consumidores inadimplentes que passam por essa situação costumam gravar ligações. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público Federal fez 2 novas denúncias contra o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco. Dessa vez, as investigações dizem respeito a desvios na eletronuclear. Repórter Berenice Leite, ao vivo, tem as informações. Oi, Berenice, boa noite. Oi, William, boa noite a você, a todos que nos acompanham. O ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, além de outras 7 pessoas, foram denunciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro, em razão de desvio de recursos de pelo menos 18 milhões de reais. Além disso, também são acusados o ex-presidente da Eletronuclear e suas 2 filhas por terem ocultado cerca de 60 milhões de reais no exterior. Na primeira denúncia, os crimes envolvem a contratação irregular da empresa finlandesa AF Consult, da Argeplan e da Engevix para execução de obras da usina eletronuclear de Angra 3, apropriando-se aí de quase 11 milhões dos cofres públicos. A segunda denúncia se refere à propina de R$1.091.000 pagos pela Engevix e destinados aí a uma empresa de publicidade de fachada que tem o nome de Alume Publicidades. Para formalizar essa denúncia de hoje, a força-tarefa do MPF passou o fim de semana analisando provas que foram colhidas durante uma ação aí de busca e apreensão realizada na última quinta-feira, em busca aí de provas contra o Grupo Temer. Érica, William. Obrigada, Berenice. A Advocacia Geral da União enviou hoje ao Supremo uma nova manifestação defendendo a prisão após condenação em segunda instância. O entendimento da AGU foi exposto em 3 ações propostas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e por 2 partidos. A manifestação foi assinada pelo advogado-geral da União, André Mendonça, que já havia anunciado desde janeiro a mudança de posicionamento quanto à prisão após a sentença em segundo grau. Ele argumentou que dados do Superior Tribunal de Justiça revelam baixo índice de sucesso de recursos de natureza extraordinária para reformar condenações em segunda instância e que a prisão não ofende a Constituição Federal. As ações estão na pauta do plenário da Corte e devem ser julgadas pelos ministros no próximo dia 10 de abril. O presidente do STF afirmou hoje, durante um evento na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que é preciso fortalecer as instituições para evitar que demandas importantes para o país fiquem paradas na Justiça. O presidente do STF apontou que as instituições brasileiras precisam ser mais fortes e independentes. Caso contrário, a judicialização, ou seja, o número de demandas da sociedade que vão parar na Justiça, vai seguir aumentando. O ministro citou ações no STF sobre o valor do frete no país e que poderiam ter sido resolvidas sem precisar do Supremo. Por que uma questão de frete vai parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo é que tem que decidir se o valor vai ser esse ou aquele, ou como, se ele está correto, se não está correto? Isso é um fracasso das instituições brasileiras. E aí tudo cai nos nossos ombros. Aí tudo cai na nossa responsabilidade. E aí, para o bem ou para o mal, nós somos responsabilizados. O
ministro Toffoli também disse que o país tem bons exemplos que evitam a litigiosidade. É o caso das decisões tomadas pelo CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, pelo Banco Central e pela Justiça Eleitoral. Ainda durante o evento na FGV, o presidente do STF afirmou que é preciso destravar o país. Para isso, defendeu leis mais simples e menos emendas à Constituição, que aumentam potencialmente os conflitos e, consequentemente, as ações judiciais. Eu disse lá atrás para o Guedes, reforma tributária tem que simplificar, não tem jeito. Reforma tributária tem que tirar da Constituição quase tudo. Porque se está na Constituição, vai parar na Justiça e vai parar no Supremo. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar com a judicialização. E isso em todas as áreas. Finalizou enfatizando que não há tempo a perder. Nas últimas 3, 4 semanas, como é público e notório, nós passamos muito tempo atuando para apaziguar as coisas. Felizmente, parece que agora as coisas vão andar no bom caminho. Os concursos públicos, por lei, têm vagas destinadas a pessoas com deficiência. Em Brasília, um decreto fez com que o Ministério Público Federal entrasse com ação na Justiça para questionar a obrigação de que o candidato comprove a condição dele com recursos próprios. No documento, os procuradores argumentam que é ilegal exigir que o candidato comprove a deficiência no ato da inscrição para o concurso público e utilizando recursos próprios. Para o MPF, cabe ao poder público e não ao candidato proporcionar meios para avaliação da deficiência. Nesse contexto, segundo o próprio Estatuto do Servidor Público, a comprovação de aptidão física e mental do candidato só pode ser realizada quando a pessoa já foi aprovada na seleção. Inicialmente, o MPF pede que a medida seja suspensa por liminar e depois seja declarada a ilegalidade da regra e que ela seja extinta. Uma médica brasileira formada no Paraguai, país que não atende a critérios do Mais Médicos, conseguiu autorização para participar do programa. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por ter menos de 1,8 médico para cada 1.000 habitantes, o Paraguai é um dos países que não se encaixam nas regras do programa Mais Médicos, visto que a finalidade da exigência é a de não gerar prejuízos aos países deficitários. Por este motivo, uma médica brasileira que se formou no Paraguai, mas que vive em Foz do Iguaçu, no Paraná, pediu à Justiça Federal que autorizasse sua participação no programa. O caso foi parar no TRF da Primeira Região, que concordou com os argumentos da médica. Para o juiz federal Leão Aparecido Alves, a profissional não exerce a medicina no Paraguai, ou seja, não implicaria prejuízo ao país o fato de ela participar do Mais Médicos no Brasil. E no próximo bloco, cobrança de dívida no local de trabalho pode gerar indenização. Mesmo devendo, o consumidor tem direitos. Um deles é de não ser constrangido. Cobrar dívida de cliente no local de trabalho pode gerar indenização por dano moral. No Rio Grande do Sul, uma empresa foi condenada a pagar R$2.000 com base no Código de Defesa do Consumidor. Sabe aquela ligação inesperada? E como? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa para parar com isso, ninguém aguenta mais, tá, filha? Se for cobrança, diga que eu não estou. Muita gente leva com bom humor, mas e se a cobrança acontecer no seu ambiente de trabalho? Desde que não seja mais discreto, né? Gostaria de falar com a pessoa. Mesmo devendo, o consumidor tem direitos. Um deles é de não ser constrangido. No Rio Grande do Sul, um homem processou a empresa que fez as cobranças, isso pela quantidade de ligações no trabalho dele. A justiça entendeu que houve um exagero. A empresa teria feito várias ligações no mesmo dia e acabou condenada a pagar indenização de R$2.000. A decisão foi com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que na cobrança de débitos, consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. A orientação para o credor é que a cobrança seja feita diretamente à pessoa, sem que terceiros saibam. Já a vítima de cobrança abusiva precisa comprovar que houve exageros.
Consumidores inadimplentes que passam por essa situação costumam gravar ligações. Utilizam testemunhas para provar que a dívida foi exposta publicamente ou exposta a colegas de trabalho ou a familiares, o que também configura uma espécie de cobrança abusiva, né? Ou fazem outros tipos de registros de gravações de imagens para provar esses excessos praticados pelos credores. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos a indenizar um atendente que desenvolveu a síndrome de Burnout. Ele alegou ter sido vítima de assédio moral. O atendente foi aprovado em concurso público em 2002 para trabalhar em uma agência dos Correios em Candeias do Jamari, em Rondônia. 3 anos depois, ele passou a receber ameaças do gerente de vendas, que dizia que iria substituí-lo sob o argumento de que ele não atingia metas de vendas. Uma perícia realizada pelo INSS constatou que o trabalhador desenvolveu a síndrome de burnout, um distúrbio caracterizado pelo cansaço prolongado e pela diminuição do interesse em trabalhar. Na ação trabalhista, o atendente alegou que a empresa foi omissa em relação ao assédio e negligente quanto ao estado de saúde dele, e que o gerente fez de tudo para retirá-lo do cargo. A ECT, no entanto, negou a ocorrência de assédio e de qualquer relação entre a doença e o trabalho, e afirmou que ofereceu assistência médica ao profissional. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em Rondônia entendeu que, embora não tenha ficado comprovado o assédio moral, a cobrança de metas pode ter sido responsável por desencadear a doença e condenou a empresa a pagar indenização de R$80 mil ao trabalhador. No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa pediu a redução do valor. A relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Costa, entendeu que a culpa da empresa ficou comprovada, uma vez que as recomendações médicas para a readaptação do empregado em um outro setor foram desconsideradas, mesmo após a comunicação de acidente de trabalho, o que contribuiu para o agravamento significativo da doença. No entanto, a ministra considerou o valor da indenização excessivo diante do fato que motivou a condenação, e determinou a redução da indenização de R$80 mil para R$30 mil. A decisão foi unânime. A embriaguez ao volante está entre as principais causas de acidentes de trânsito no Brasil. Para o STJ, mesmo quando não há comprovação de que o motorista alcoolizado provocou o acidente, o fato de estar embriagado é suficiente para apontar culpa. A cada raquetada, o sentimento de vitória. Guilherme Costa, de 24 anos, é atleta paralímpico. Já ganhou diversas medalhas, entre elas uma de bronze nas Paralimpíadas do Rio 2016, na categoria equipe. Mas a história de conquistas começou por causa de uma tragédia. Quando Guilherme tinha 14 anos, foi atropelado por um motorista que estava embriagado. No acidente eu não lembro de nada. Eu lembro de quando eu entrei no Parque da Cidade e depois nos dias de coma. A embriaguez ao volante está entre as principais causas de acidentes de trânsito no Brasil. Em Brasília, onde o Guilherme foi atropelado, só no ano passado, 45 pessoas morreram vítimas da combinação álcool e direção, sendo a maioria pedestre. Quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela fica com a fala arrastada, sonolência, dificuldades para respirar e raciocinar, tontura e visão alterada. Esses sintomas aumentam consideravelmente as chances de um acidente. Desde a criação da Lei Seca, em 2008, a punição para quem bebe e dirige aumentou. A tolerância de álcool no organismo hoje é 0 e o valor da multa é de R$ 2.934,70. Quem causar acidente pode ficar preso até 8 anos se houver morte e até 5 anos se tiver algum ferido grave.
Mesmo quando não fica comprovado que a pessoa que bebeu não provocou o acidente, só o fato de ela estar embriagada é motivo suficiente para caracterizar a culpa. Essa decisão foi tomada pelo STJ depois que o juiz de primeira instância negou o pedido de indenização de um pedestre, alegando que não era possível confirmar se ele estava à margem da pista ou na calçada. No entanto, o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que a culpa é do motociclista por causa da embriaguez. O STJ teve o mesmo entendimento. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que infringir as normas de segurança de trânsito pode repercutir na responsabilidade civil do infrator, caracterizando culpa presumida se o comportamento representar o comprometimento da segurança, como foi o caso. Para o agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Arthur Magalhães, a decisão do STJ mostra a importância da autoridade comprovar a embriaguez ao volante no momento do acidente. É mais uma decisão que vem a corroborar tudo que nós fazemos em benefício da segurança viária. As punições que nós temos, tanto as infrações administrativas, os crimes de trânsito e agora, entre aspas, aí, as penalidades cíveis, são motivações aversivas criadas pelo legislador e pela interpretação dos tribunais para que o condutor modifique os seus comportamentos de risco e passe a ter uma conduta mais segura no trânsito. Terminou neste fim de semana a primeira auditagem eletrônica da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Paraíba. O sistema foi disponibilizado na intranet no dia 11 de março e até o dia 31, todos os magistrados ou servidores responsáveis pelos cartórios deverão acessá-lo, preencher o formulário e enviá-lo. Isso diminui custos, né? Isso diminui força de trabalho, aumenta a nossa capacidade de observação, de checagem desses dados. As auditagens eletrônicas estão previstas no Código de Normas Judicial da Corregedoria e permitirão um levantamento prévio dos processos paralisados nos cartórios há mais de 100 dias. Vamos poder demonstrar aos juízes, né, e à própria sociedade como o trabalho em cada unidade está se desenvolvendo e como os juízes estão atuando de maneira estratégica para a solução desses processos mais antigos e que estão em atraso. Para a juíza corregedora Silméria Queiroga Vita, a ausência dos deslocamentos nas auditagens não afastará a corregedoria das comarcas. O resultado é o contrário. A corregedoria estará fazendo atividades profundas e mais específicas nas unidades necessárias através de correições, revisões, inspeções e revisões também nos meses de março e setembro anteriormente ocupados no calendário para as auditagens. O procedimento é obrigatório para todas as unidades, com exceção das varas de execução penal do Estado. A execução penal fica de fora deste novo sistema, em razão do sistema CIEU que está sendo implantado durante todo esse mês de março aqui no estado da Paraíba. Em função do implemento desse sistema específico do CNJ, é que nós decidimos afastar as varas de execuções penais desse modelo de auditagem, o que não impede que futuramente possa ser incluída. E a seguir no Jornal da Justiça, trabalhos do Judiciário na internet. Nós vamos mostrar números, boas notícias, mostrar a realidade de cada tribunal. Em Minas, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, visitou a Associação de Proteção aos Condenados, a APAC, a convite da ministra Carmen Lúcia, do STF. Moro elogiou o modelo de ressocialização dos presos. Durante a visita, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, pôde conhecer a estrutura e os pilares que compõem o método que aposta na reinserção social dos condenados. No Brasil, existem hoje 51 APACs, sendo que 39 delas estão em Minas Gerais. Essas unidades baseiam-se na valorização do indivíduo para reintegrá-lo à sociedade, por meio de atividades interdisciplinares, priorizando, entre outros pontos, a família, o trabalho,
o estudo e a espiritualidade. O custo com os recuperandos representa menos da metade do que é gasto no sistema prisional comum e o índice de reincidência é de aproximadamente 15%. No sistema penitenciário convencional, este índice pode chegar a 80%. O ministro Sérgio Moro acredita que o método representa uma esperança para a humanização da pena no Brasil e agradeceu a quem se dedica a mantê-lo em funcionamento. Congratulações a todos os envolvidos, não só aos idealizadores, mas especialmente aos voluntários e aos próprios presos aqui no local. O que é verdadeiro é que eles fazem também na APAC. Claro que alguém que cometeu um crime tem que pagar pelas suas faltas, isso faz parte do nosso sistema, mas é importante investir realmente em socialização e oportunidade para essas pessoas. Durante a visita, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, falou aos recuperandos sobre o comprometimento em dar a outros presos a chance de recomeço em um local como a APAC. Nós viemos aqui para ver, melhorar para outros que também em algum momento erraram, mas que nós estamos todos juntos no empenho de melhorarmos como ser humano. Após a visita à APAC de Santa Luzia, os ministros Sérgio Moro e Carmen Lúcia se reuniram com membros do Judiciário Mineiro na sede do TJMG. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos então ao giro de hoje, dizendo que a juíza federal Ivani Silva da Luz concedeu liminar agora há pouco e determinou que as Forças Armadas não realizem comemorações dos 55 anos do golpe militar de 1964. A juíza atendeu um pedido da Defensoria Pública da União. Para a magistrada, celebrar a data fere o princípio da legalidade, porque não se trata de data comemorativa prevista em lei. Ela disse ainda que a celebração não é compatível com o processo de reconstrução democrática promovida pela Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e também pela Constituição Federal de 1988. Agora uma outra notícia agora do STF, o ministro Alexandre de Moraes manteve a execução provisória da pena do empresário Ricardo Mansur. Ele é ex-dono do banco Crefisul. Ele foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão no semiaberto pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. A defesa chegou a alegar que o caso tinha prescrito por ele ter completado 70 anos. Mas o ministro Alexandre de Moraes negou esse pedido e ainda afastou que a execução provisória da pena vai contra a presunção de inocência. E olha só, a Força Tarefa de Procuradores da Lava Jato enviou hoje o documento ao Supremo Tribunal Federal a favor do acordo feito com a Petrobras e o governo dos Estados Unidos para o ressarcimento de prejuízos causados a investidores norte-americanos nos casos de corrupção da estatal. Lembrando que em 15 de março, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o acordo. Ele disse que a Procuradoria-Geral da República tem prerrogativa para atuar nesses casos e não a primeira instância do Ministério Público Federal. E esse caso ele vai ser julgado pelo plenário do STF, ainda sem uma data definida. E a última notícia do giro hoje foi divulgado o balanço final da Operação Luz na Infância, deflagrada ontem em todo o país. 141 pessoas foram presas em flagrante em 24 estados. A operação identificou autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. A pena para esse tipo de crime varia de 1 a 4 anos de prisão para quem armazena, de 3 a 6 anos para quem compartilha e de 4 a 8 anos para quem produz esse tipo de conteúdo. E você aí de casa quer rever alguma notícia do Jornal da Justiça e também dos nossos programas? Não deixe de seguir a gente no nosso canal no YouTube. Acessa lá, TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui. Érica, William. Obrigada, Carla. E antes de encerrar hoje, vamos mostrar que a justiça está mais presente no dia a dia do cidadão. O Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tribunais e associações de magistrados se uniram para divulgar os trabalhos do judiciário na internet.
aqui tem justiça. No Twitter, no Facebook, no Instagram. O poder judiciário no computador, na tela do celular, onde o cidadão estiver. Este é o objetivo do novo projeto de comunicação do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e as associações de magistrados. É por meio dessa campanha que todos os tribunais, de todas as instâncias, vão mostrar o trabalho que está sendo feito. Nós vamos mostrar números, boas notícias, mostrar a realidade de cada tribunal e o que esses tribunais fazem em prol da população. As redes sociais vão ser aliadas da Justiça. Informações importantes vão estar lá. O trabalho de ministros e juízes com clareza e transparência. Cada tribunal já tem os seus portais, já tem as suas formas de comunicação via rede social. E a ideia é usar mais essas redes sociais como uma forma de cidadania mesmo, de mostrar, tanto fazer um serviço, uma prestação de um serviço cidadão, como também de mostrar as ações da justiça. Um relatório da empresa We Are Social, divulgado no ano passado, mostra a força das redes sociais no país. Para se ter uma ideia, só no Facebook são mais de 130 milhões de usuários brasileiros. Pessoas que buscam mais do que relações de amizade, querem também informação. E a rota de informar com credibilidade ainda abre caminho para combater as fake news. A campanha vai mostrar para o cidadão o que é verdade e o que é mentira sobre o Poder Judiciário. Hoje o que existe é o leitor de títulos, manchetes em redes sociais, é o leitor de leitura rápida. Então nós temos que atingir esse leitor com as notícias verdadeiras, com informação de utilidade pública, com credibilidade e com verdade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Um ótimo fim de semana e até segunda.